Fala, irmãos, como vocês estão? Hoje eu vou fazer uma análise ou uma comparação entre a NVI, essa aqui é uma NVI, ó, só que é a NVI 2011, né? A última versão dela, antes da 2023, que nós vamos falar hoje também, era a versão 2011, se eu não estou enganado. Segundo eu vi aqui, ó, é 73, 78, 2011. Não, essa aqui é de 2011. E aí eu percebi que existem algumas melhorias que foram feitas da 2011 para a 23. E aí eu queria trazer para vocês alguns versículos comparando, né, ela mesma entre elas e dar uma opinião sobre ela, porque eu percebi que a NVI 2023, ela melhorou, tá? Ah, tá, agora quando eu falo ela melhorou, eu sei que para algumas pessoas a grande questão da NVI não é se ela é uma tradução mais dinâmica ou uma tradução mais literal. Para algumas pessoas, a grande questão é o texto base, né? Então eu já falei aqui no canal sobre o texto recebido, texto crítico, tem um vídeo aqui no meu canal sobre isso, que é o grego por trás da tradução. Então, para algumas pessoas, o fato da NVI utilizar o texto crítico já desqualifica totalmente o uso da NVI. Eu entendo, cada um tem os seus motivos, mas eu sou do tipo que uso qualquer Bíblia. Mas, como Bíblia principal, eu tenho meus princípios, né, de traduções mais literais, mas eu gosto de dar uma olhada numa NVI, numa NAA, eu gosto de estar por dentro, saber, até mesmo entender por que uma passagem foi traduzida daquela forma. Então, assim, e eu sei que muitas pessoas também utilizam a NVI, muitas pessoas gostam de ter umas Bíblias assim, usam uma Bíblia mais literal, mas gostam de ter uma Bíblia ali no canto da mesa para poder dar uma olhada. Então, esse vídeo vai ser para você que gosta da NVI, que quer conhecer um pouquinho mais da NVI. Eu vou falar um pouquinho da diferença, do que eu percebi agora na na NVI 2023. Um detalhe, vamos lá, vou fazer o seguinte, ó. Você tem que ficar muito esperto que a NVI, a Thomas Nelson, né, que é a principal empresa que imprime, que faz a NVI aqui no Brasil, a Thomas Nelson aparentemente ainda não começou a fazer as NVIs, tipo as Bíblias leitura perfeita e tal. Então, tipo assim, a 2023, né? Então você tem que ficar esperto o seguinte: se você for comprar uma Bíblia NVI, provavelmente vai ser a versão 2011 ainda. Por mais que a versão é a 23, até agora, nós não temos a tradução completa da 23, né? NVI 23. O que eu percebi, eu tava dando uma análise no site, foi lançado os evangelhos bilíngue, que tem já a NVI em inglês, provavelmente, né? E a NVI 23. Então, se você entrar na Thomas Nelson, você vai ver lá. A NVI é bilíngue, né? Só que são só os evangelhos. Então, ali você já vai ter o evangelho na NVI 23. Eu também vi um post da Thomas Nelson que ficou meio ambíguo, que tava lá, lançamentos do mês. Aí tava lá as NVI Slim, conversão 23, aí eu perguntei e não responderam. Então eu já não sei mais se você consegue encontrar uma Bíblia NVI completa 23. Eu já não sei mais, a empresa não respondeu. E aparentemente não. Então, assim, eu acho que eles estão zerando os estoques de NVI antiga para começar a imprimir a 23. Eu acho. Então, mas aí assim, manda uma mensagem lá pra empresa. Se a empresa me responder, eu posso fazer aqui um vídeo de novo falando. Mas assim, eu esperaria, ao invés de comprar 2011, eu compraria 2023. Eu vou mostrar alguns versículos aqui que você vai falar, realmente, Guilherme, é melhor esperar a 23 sair ali por certeza, né? Então eu vou mostrar isso pra vocês. Então você vai ter o evangelho bilíngue, em inglês e português na NVI 23. E eu, se eu fosse você, eu esperaria a nova versão sair, a nova atualização sair da 23 para você comprar, beleza? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero mostrar para vocês algumas passagens que eu percebi que foram melhoradas e, assim, eu acredito que isso é ao longo da Bíblia, ao longo da Bíblia isso aconteceu. Algumas pessoas vão perguntar, Guilherme, tem alguns textos que faltam, né? E realmente você vai encontrar alguns versículos que estão faltando, né? Segundo, se você for usar uma ACF, vai ter alguns versículos na ACF que às vezes você não vai ter aqui, aquela questão de texto base, né? Texto crítico, texto recebido. Porém, vai ter lá no rodapé falando. Então, a NVI, pelo menos a minha aqui, quando tem esse caso, às vezes tá faltando lá o versículo, não tem lá, mas lá no rodapé vai ter uma nota. Em algumas versões você vai encontrar essa passagem falando assim e tal. Então, uma coisa interessante da NVI é que tem as notas de rodapé. Isso é muito bom. Pra mim, cara, toda a Bíblia deveria ter uma notinha de rodapé, não com um versículo faltando ou sobrando, mas pelo menos com uma dica de tradução. Tipo assim, ó, essa palavra significa tal, literalmente é tal coisa. Ou essa palavra, por exemplo, na CF, às vezes você vai encontrar lá não, uma passagem em 2 Coríntios que fala assim, né? Paulo fala, vocês não estáis estreitados em nós, né? O que é estreitado? Seria legal numa notinha de rodapé
estreitados, aí poderia significar, é também isso aqui, significa isso aqui, é legal, ou do grego tal. Eu acho interessante essas notas de rodapé, eu acho importante. Agora sim, eu vou mostrar para vocês a primeira passagem que foi melhorada e vou mostrar um erro que eu encontrei na NVI e que foi corrigido na 23, tá? Aí você pode perguntar, Guilherme, como você encontra esses erros assim? Se você pegar uma Bíblia para estudar comentários com a Bíblia, então você vai perceber muitos detalhes importantes. Então eu vou até voltar aqui para falar isso para vocês, antes de mostrar os versículos. Quando você pega qualquer Bíblia, pega qualquer versão, abre um comentário bíblico do lado, não uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico do lado. Quando você está estudando um comentário bíblico com a sua Bíblia, você vai olhar no comentário, sei lá, tipo assim, você pega lá, vamos pegar aqui uma passagem rapidinho aqui, ó. Você pega lá Tiago, aí você vê lá, tipo assim, ó, Tiago, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você olha no comentário, aí vai estar destacado no comentário nesse versículo, meus irmãos, e vai ter uma explicação. Aí você fala, tem meus irmãos aqui na Bíblia. Aí depois, considerem motivo de grande alegria. Alguns comentários vai ter tem de motivo de grande alegria, outros considerem. Aí você já vai se perguntar, mas não tem problema. Porque a palavrinha lá, você vai falar, poderia ser traduzida por considere ou tende, então não tem problema. Só que às vezes você olha no comentário um pedaço que está ali e não está na sua Bíblia. Aí você fala, ué, o que aconteceu? Então você olha a palavra que tá ali, não tem nada a ver o que tá no comentário com a Bíblia que você tá lendo. Aí você fala, ué, o que fizeram aqui? Quando você vai ver, fizeram uma tradução dinâmica. Não é que escolheram um sinônimo da tradução, não é que escolheram convencer por persuadir ou dissuadir, é que escolheram fizeram uma tradução dinâmica. Então, como eu leio assim, né, eu leio a Bíblia sempre, eu tenho meu momento que eu leio só a Bíblia, só o texto, mas eu tenho um momento que eu leio exegeticamente, fazendo um comentário, lendo o comentário. Então eu pego muitos detalhes que às vezes pode passar despercebido, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar então pra vocês esse primeiro. Tiago 2,4 diz assim, ó. Na CF diz assim, ó, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, essa parte, ó, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Então você tem palavras no original, no grego aqui, né? E não vos fizestes ou vos tornaste juízes de maus pensamentos. Na NVI 2011, você tinha o quê? Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Aqui você, na 2011, você tinha mais uma tradução muito dinâmica, né? Na 23, você percebe que a palavra mas voltou. Igual você tem na CF a palavra maus pensamentos, na 23 já voltou um más intenções. Ainda tá ruim pra mim, porque ainda tá usando um verbo aqui no lugar de colocar juízes, né? Então, tipo assim, ainda é uma tradução dinâmica, mas que se aproximou mais. Beleza, essa tradução ela me pega muito, porque quando você fala, até a NAA traduz assim também, quando você pega essa tradução mais dinâmica com relação a tornar juiz de maus pensamentos, você está envolvendo uma outra questão da Bíblia, que é a questão de deve-se julgar ou não. Julgamento, o que é fazer um julgamento contra outros irmãos? Já é um tema meio debatido na Bíblia, então quando você coloca julgando com más intenções, você já tá meio que falando assim, então beleza, então tem intenções certas de julgar, e de fato tem, né? Mas eu acho que é uma questão debatível na Bíblia que você fazer uma tradução dinâmica pode atrapalhar. Só isso. Mas melhorou. Pra mim, melhorou. Aqui eu tô falando de uma tradução que realmente as Bíblias mais novas fazem isso, né? E é uma coisa que eu particularmente não gosto, mas eu acho que melhorou. Eu vou mostrar mais melhorias pra vocês. Colossenses 1, 26 e 27 já não é nem questão de melhoria, é um erro. Eu acho que é um erro. Eu tava lendo Colossenses um dia, aí eu vi lá essa parte, né? A 2011 eu escrevi à mão. Se vocês encontrarem algum erro, tá? Na 2011 eu tive que escrever à mão, porque não tem mais aí, né? Eu tive que reescrever. Então, ó. O mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos. A ele quem? Entendeu? Aí quando eu tava lendo, eu nem tava lendo com comentário, eu tava só lendo. Quando eu vi a ele, eu falei, quem que é esse ele aqui? Tá estranho. Aí eu fui em outras versões, fui no dicionário grego aqui, essa palavra a ele seria um plural no grego. Aí eu falei, é um plural, por que colocaram a ele? E aí eu fui em todas as outras traduções que eu fui, tava tudo no plural. Todas as traduções que eu fui estavam no plural. E aí eu fui na NVI 23 e realmente eles mudaram. Olha só, na NVI 23, ó, a estes quem? Aos seus santos. Você percebe que ou é um erro ou é uma interpretação ruim. De qualquer forma, se for uma interpretação ruim, é pior ainda, porque tentar interpretar é interpretar errado. Tomara que fosse um erro aqui, né? Mas aí você tem por mais de 10 anos um erro que eu acho importante, irmãos. Porque aí quando você vê isso aqui, quando você descobre uma coisa dessa, você já fica pensando, aonde mais tá errado? Aonde mais tá certo? Aonde mais tá errado? Então, eu acho que é um detalhe que foi melhorado, uma melhoria que nós temos aí.
Vou mostrar mais um versículo para vocês, que é em Tiago 1:9. Então aqui eu reescrevi a mão a 2011, né? Que nós temos assim, ó, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, dando a entender assim, ó, que quando o irmão pobre ganha dinheiro, ou ele tá em honra, um cargo bom ou financeiramente bem, que ele deve orgulhar-se disso. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Ou seja, o rico ficou pobre e ele tem que se gloriar nisso porque ele tem que saber que ele passará como a erva. Esse versículo é difícil traduzir mesmo e é difícil interpretar, né? Mas eu acredito que essa tradução, essa de cima, não é uma boa. Tanto é que a NVI 23 ela mudou isso aqui, como as outras versões. A maioria das outras versões fazem isso. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição, provavelmente em Cristo, o fato de você ser filho de Deus e tal. E o rico, ele deve orgulhar-se por causa da sua humilde condição, porque mesmo tendo dinheiro, ele vai saber que ele não é nada, que ele vai morrer amanhã também, assim como o pobre também vai morrer amanhã e passa como a erva. Então essa interpretação e tradução, para mim, faz mais sentido, o que foi melhorado na 23, na minha opinião. Então eu trouxe para vocês aqui, vamos lá, vamos fazer uma análise geral aqui, ó. Eu trouxe para vocês, então, 3 comparações, cara, é só 3 comparações, isso deve ter muito aqui, né, mas eu geralmente percebi que é melhoria e não piora, né, então, tipo assim, na minha opinião, a NVI 23, ela está melhor, ela vai estar melhor, eu acho que vale a pena você ter uma NVI, ó, eu acho que vale a pena você ter uma NVI aí com você, é uma bíblia interessante, é uma tradução interessante, salvo se você não gosta do texto crítico de jeito nenhum, aí nem gasta seu dinheiro, mas eu acho importante, assim como eu falo para as pessoas, tenham uma CF, texto recebido, tradução literal, mas tem outras versões também. Então eu acho importante. De modo geral, eu percebo que a NVI tá indo mais, foi nessa atualização por uma tradução um pouquinho mais literal, né? Comparado a ela mesmo, né? Foi por uma tradução um pouquinho mais literal, o que me agradou. Mas assim, o caso da NVI, pode ser que a próxima atualização seja formada uma nova comissão que vá, assim, vá toda dinâmica, entendeu? Então isso é um pouco complicado na NVI, e você não tem essa segurança, você não sabe quem que vai traduzir, se vai ser mais literal, se vai ser mais dinâmico, diferente de bíblias que já são assim, ó, nossa tradução é mais literal, nossa tradução é mais dinâmica, você já sabe o que esperar. No caso da NVI, já não, né? Outro detalhe, a NVI em inglês, eu percebo que é mais literal do que a NVI em português. Pelo menos a última vez que eu fiz umas análises, essas traduções que você encontra aqui de uma forma mais dinâmica na NVI, geralmente na tradução da inglês, né, vai estar mais literal, cara. Poderia ser, a gente poderia ter uma NVI mais literal, né, com português acessível, mas com uma tradução por equivalência, né, trazendo as palavras do original, do texto base, para o português. Então essa é a minha opinião sobre a NVI 23. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouco aí a mente de vocês, possa ter te ajudado aí e te faça pensar um pouco. Vale a pena você ter uma NVI? Você vai comprar a NVI quando tiver a 23? Espera sair a 23. A empresa pode ficar brava comigo, né? Espera sair a 23. Talvez eles estão tentando livrar o estoque. Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa um comentário. Até mais.